Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos receber duas pesos pesadas no mercado de alimentos e bebidas, que eu não vou reduzi-las ao meio cervejeiro, porque elas são bem maiores do que isso. Do meu lado direito, Carolina Oda, 16 anos de gastronomia, 100 dias viajando por ano, consultoria na Aos Cuidados, torta, gente, maravilhosa, inclusive, já comprei, Joaquina a Torta, embaixadora da Bar Convent de São Paulo, e já foi TED Talker, TEDx Talker, sei lá, essa porra, gente muito chique, meus amigos. Do meu lado esquerdo, Bia Amorim! Sim, ela voltou para nos alegrar, gerente do Lepus Bar, sommelier, publisher da Farofa Magazine, guia da sommelieria da cerveja. Ela foi organizadora, autora, tradutora, vendedora e tudo mais. E também tá lá nas cervejas da M-Beer. Então a gente tá aqui com esse poder total para falar sobre serviço, atendimento, recrutamento e treinamento, gente. Quem ainda continuar fazendo o cardápio QR Code depois desse papo, vai ser cancelado de uma vez. Antes de pedir que as nossas convidadas deem o alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Beer e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Carol e Bia, deem um alô para que a galera relembre a voz de vocês maravilhosas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começar o ano com essa conversa aqui, eu tô achando chiquérrimo, chique e desafiador ao mesmo tempo. A gente pega no ano, já no tranco, já vai, sai falando já. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo. Saudades, Surra de Lúpulo. Eu fugi, mas eu não fui embora, entendeu? Isso aí. Vamos junto, Bia. Nosso primeiro podcast junto. Eu só aceitei porque era Carol Oda, hein? Assim que é bom. Eu tinha coisas pra falar pra ela nos bastidores. É dia de treta. Ih, vai falar ao vivo e a cores. Não, gente, hoje tá começando o BBB. O brasileiro, ele tá com esse sentimento, né, Carol? Quer saber, né, assim, a real, vida real. Cara, a gente podia fazer um reality show cervejeiro, né? Cara, não sei. Acho que não dura uma semana. Então, tanto eu quanto a Carol já participamos de reality cervejeiros, então check. Ah, não, vocês entenderam. Ficar numa casa presa só com cerveja ruim. Nossa. Olha, ia ser bom, hein? Sem água pra lavar copo. Sem copo sujo, muitas bolhas, cardápio QR Code em todos os lugares. Caneca congelada, Caneca congelada. Essa é a minha grande treta. Bem-vindas, que maravilha recebê-los aqui de novo. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do comim desse bar aqui. Hoje eu vou ser o comim. Vou ficar aqui. E a gente bate esse papo tomando uma cerveja ou algo para acompanhar. O que você tá bebendo aí, Bia? Ó, tô muito fitness nas minhas férias, tô tomando um suquinho de maçã da Yakult, roubado das crianças aqui de casa, pós-piscina, super indico. E se, assim, acho que cidra tá muito no momento delicioso, então o suco de maçã fermentado também indico. Muito bom. E você, Carol, o que você tá bebendo? Gente, não vai ter muita graça. Eu não tava tomando uma água mesmo. Eu não tomando muita água. Aliás, essa época, começo de ano, é a época que eu menos bebo. Quanto menos eu trabalho, menos eu bebo. Então, eu tava aqui na aguinha. Mas, dependendo, daqui a pouco eu corro ali na geladeira. Deixa esquentar isso aqui. E você, Lud? Eu sigo na água, sou uma pessoa plena agora, entendeu? Só vou beber nos finais de semana. Pode ser que eu não beba nenhuma cerveja no Surra de Lúpulo no ano de 2024. Não sei, não posso prometer. Caralho! Esse promessa. Não estou prometendo, mas também não estou falando que não farei. Não sei. E você, o mim desse bar? Só me vem a música da Mara Maravilha na cabeça. Mas enfim. Música? Tipo, cumim, índio, indígena, cuiuiuiu, curumim, iê. Meu Deus! Tá bom. Tá ótimo. Cara, assim, deixa. Não. Deixa. Gente, é sonoridade, é só sonoridade. Claro!
Assim, uma associação direta. Na hora, papum, assim, como não pensar? Como que eu perguntei ainda que música era? Pois é, viu? Eu não vou te julgar porque eu pensei numa piada ruim também, então... Tá vendo? Pode Estamos colocando as coisas na mesa logo nesse comecinho. Então fala a tua piada ruim. Fala a tua piada ruim. Vem cominho. Meu Deus! Pode ser cominho ainda pode ser um tempero, hein? Tem alergia. Meu Deus do céu, cara. Olha, Nada como uma coisa ruim em cima da outra, né? Então, inspiração não tá faltando. Encontro de sommelier de piada, vamos lá. Vai, cominho desse bar. O que você tá bebendo aí? Eu vou na água, porque eu tô nessa vibe da Carol, que é a vibe da O recesso. início de ano, é a época que eu menos bebo, pelo menos eu tenho feito isso, tem dado certo, ajuda a recentralizar. Quase peguei uma 0-0, talvez eu pegue lá enquanto isso aqui foi esquentando. Se isso fosse um batalha naval, ninguém tinha feito ponto, né? Água! Não, ninguém. Gente, é que afinal estamos aqui falando, né? Povo que é velha guarda, né? Hoje a gente tem outra consciência, já passou uns aninhos aí dessa nossa estrada. Exato. Estamos tudo comportada, fazendo check-up anual, cumprindo o que a nutricionista manda, tomando ômega 3. É isso. o famoso bom relacionamento. Cálcio, essas coisas, né? Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Leandro, pegue na mão de Deus. Eu aqui, como comim, tenho que perguntar para as experientes. Começar com uma pergunta gratuita aqui. O cliente tem sempre razão? O cliente tem razão quando ele tem razão. Porra, que isso, hein? Você vai começar com a minha última pergunta, praticamente. Eu tinha deixado anotado aqui no meu papel que a minha única pergunta talvez fosse... O momento não tá talvez tão encaixado, mas o cliente tem sempre razão e o cliente tá preparado para quem tá preparado para atendê-lo? Ó, Boa! porra, soltou a bomba agora, hein? Demais. Que na verdade é quase a mesma coisa. Se a gente for olhar do raso, vamos do primeiro estágio que a gente talvez tenha que conversar aqui, né? Mas o cliente nem sempre tem razão. E tem uma discussão muito forte rolando sobre isso já no exterior. Porra, que sensacional. Cara, maravilhoso. Bom, vamos deixar isso aqui no ar para levantar e pautar esse ritmo. E vamos para lá, então, agora as nossas, assim, a gente quer saber quais são as falhas mais comuns no atendimento e como corrigi-las no dia a dia. Como a Bia trouxe essa questão aí do cliente sempre ter razão e estar preparado para ser atendido por quem vai atendê-lo e fez esse Ouroboros aí, eu tô com mania de Ouroboros, fez essa volta aí do relacionamento e do atendimento. Começa por você, Bia, por favor. Eu separei 3 itens que eu acho que são falhas que me vieram primeiro à mente, né? Eu não sei se tem essa ordem, acredito que até não, mas desconhecer o produto é uma falha no atendimento. E eu não tô falando saber detalhes históricos, 1516 e detalhes de fisicoquímica, tá? É não saber que, por exemplo, na coxinha é isso e aquilo e cerveja isso e aquilo. Não ouvir o cliente não escutá-lo no sentido de entender o que ele precisa, independente do que seja, e comportamento desleixado. Uhum. Eu acho que são 3 coisas que atualmente me pegam. E para você, Carol? Acho que essa parte de conhecimento de produto, isso é um dos top 3 aí mesmo, porque não tem, sem conhecer o cardápio, sem nunca ter provado, sem não saber o sabor das coisas, que é muito difícil. Mas eu acho que o maior problema hoje do atendimento é um serviço passivo. O que eu quero dizer com isso é um serviço em que só faz o que o cliente pede. Ele não se coloca como anfitrião.
ele só faz aquilo que é solicitado. Maravilhoso. Ele não entende que ele é um grande vendedor, acima de qualquer coisa. Então, acho que esse é um dos principais pontos que a gente vê, assim, de erro de... Erro não, né? É uma característica que tá rolando no atendimento geral. Carol, eu achei genial isso. E a minha pergunta é falta de autoestima do profissional, às vezes, você acha? Porque essa pessoa é importante, né? Como você tá dizendo. E para você não ser tão passivo, será que você precisa ter um pouco mais de confiança? Eu falar, a pessoa comunicadora, ó, já tá fazendo pergunta no podcast. Tá vendo? É assim. Eles ficam convidando o comunicador pra ser entrevistado, já tá entrevistado. É o que eu achei tão bom que você falou, e eu tenho, talvez, assim, o que falta para essa pessoa, né? Acho que a autoestima, isso compõe de várias formas, do uniforme até uma questão cultural envolvendo serviço, mas as pessoas não têm consciência que elas fazem o próprio salário, né? Na gastronomia tem uma característica em que realmente existe uma comissão. Você é comissionado. Então, quando a pessoa se coloca passivamente, ela não entende que ela faz o faturamento daquela mesa. Né? E assim, claro, tem cenários e cenários, tem bolsos e bolsos, mas se você trabalhar num lugar que o ticket médio é R$300, tipo em São Paulo, quem gasta 300 gasta 500. É só você ir lá e oferecer as coisas. Então a pessoa não se coloca nesse lugar de vendedor. Fácil, né? Quase uma sociedade ali, você tem... Exato, você tem um percentual, né? Mas acho que esse coloca muito mais como funcional do que como vendedor. Funcional, assim, eu tô trazendo pra mesa um negócio que ainda não vem voando, né? Mas não entende que você pode conduzir toda essa experiência. E aí, como é que corrige essas falhas que vocês identificaram, que eu acho que foi muito cirúrgico, assim, o que vocês trouxeram, assim, a Bia enquanto gerente e a Carol enquanto uma pessoa que tá nessa linha de frente com treinamento, diagnóstico, etc. Como é que corrige isso no dia a dia? Bia, você chega lá no Lepro, você percebe alguém fazendo um comportamento desse, como é que atua? Carol, como é que é quando você é chamada para um diagnóstico? 3 tapas na cara, um pisão no pé, o que é? Reza, minha vida, reza, manda pra terapia. Não dá. Eu acho que é uma coisa muito da rotina, né? Eu estando lá nesse papel, eu acho que é parte da função, né? Uhum. E aí, muitas vezes, eu vou ter que, não eu fazer esse treinamento. Às vezes eu vou ter que contratar uma empresa como a da Carol, que venha de fora, que vai olhar quais são as falhas, que às vezes eu não tô olhando as falhas, às vezes sei de uma falha, mas tem 3. Porque é comum, é da rotina do bar e do restaurante ter que se reciclar o tempo inteiro, que recicla funcionário o tempo inteiro tem funcionário novo chegando que não sabe cardápio, não sabe qual que é o tom de voz da casa, né, no sentido de... Você tem que... Qual que é o nome mesmo, gente? Quando o cliente chega, o pessoal usa um nome em inglês, né? Onboarding. Onboarding, que é a chegada, né? As boas-vindas da pessoa, o pouso dela. No meu caso, eu acho que é rotineiro. É chamar, conversar, tá sempre falando com a equipe todos os dias, antes do serviço começar, fazer as anotações das falhas que tá vendo, conversar no dia seguinte. Acho que... É uma cultura, na verdade, né? Uma cultura de treinamento. A gente vê essa diferença, né? Que é uma cultura organizacional ali, baseada em desenvolvimento de pessoas. Se você der um treinamento por ano, as pessoas não vão engajar. Uhum. Agora, se você tem isso como uma prática, fica quem quer desenvolvimento, né? Então, por exemplo, que as duas falaram aqui, né? Conhecimento de cardápio, conhecimento de produto. É treinamento o tempo inteiro, é provar coisa o tempo inteiro, é saber o prato novo, é degustação de vinho e tal, né? Você tem que ficar numa rotina constante de treinamento. Então, não é difícil sem treinamento, mas a gente tem uma questão, hoje era uma grande discussão isso na minha timeline, da geração Z, por exemplo. É uma geração que não se vincula a nada, gente. Não tem, não parece que não tem que entregar nada. Então é um desafio muito maior. A gente está tendo um desafio geracional, com um desafio de competências, com um desafio de tempo. As equipes estão super reduzidas, ninguém consegue completar o quadro. Se eu não completo o quadro, todo mundo tem menos tempo, tendo menos tempo, eu dou menos treinamento. E aí vai virando uma bola de neve. Sim. Total. Vai virando do jeito que dá, né? Exato, vai do jeito que dá, porque tá todo mundo esgotado, porque tá tendo que fazer por você e pelo outro, né? Porque assim, ainda não teve uma retomada das questões que a gente tratava antes da pandemia, só que isso já faz tanto tempo que isso passou. E aí tem a questão das gerações. A gente vai adicionando tantos novos desafios para os bares e para os restaurantes. Eu tenho esse problema, eu tenho um problema de alocar as pessoas certas, e gente com 20 anos que daí não quer trabalhar no feriado, não quer trabalhar no final de semana, o salário é uma bosta, então se você não tem uma boa caixinha, tem tantos espinhos ali para serem tirados, né? É uma loucura, quem abre bar e restaurante no Brasil
Caro. Eu nunca recomendo, gente. Na minha primeira reunião de consultoria, eu sempre recomendo não abrir. Eu falo, gente, eu já convenci 2 a desistir. Eu falo, tudo bem, eu tô aqui, posso te ajudar. Mas a primeira coisa, assim, não abra. Não faça. Depois, se você quiser mesmo, aí a gente continua. Caralho. Eu acho que o empresário, né, o empreendedor, essa pessoa que no Brasil tem uma paixão, e a gente viu isso muito acontecendo no mercado cervejeiro de maneira geral, seja com cervejaria, seja com tap room, seja com loja, com e-commerce, com todas as coisas. Sonho, né, gente? Tudo é muito legal. E aí eu acho que quando a pessoa ela tem que sair do lúdico e contratar a equipe, fazer o planejamento, né, o plano de negócio, e vai ter aquele dinheiro, porque chega num momento onde o cara tem que contratar alguém para treinar, mas ele tá enforcado. E aí ele fala, putz, mas eu tenho que abrir. Mas eu mesmo não sei treinar, porque ele não tem aquela especialidade. Uhum. A gente tá no mercado há 20 anos. Mas o cara não, aí ele já não tem dinheiro para dar o treinamento, ele não tem uma cultura de bar e restaurante, não sabe sobre hospitalidade, o máximo que sabe nos hotéis que se hospedou. Mas não tem, como é que se ensina hospitalidade? Como é que se treina? Produto, você entrega o produto, mas às vezes a pessoa nem sabe que ele tem que dar o produto pro garçom, pro bartender, pro fulano, pro ciclano provar. Ah, mas... É que esse é um ponto, né? Não é visto como uma expertise. Até a gente sempre brinca, assim, pra falar pra família. Eu não tenho nome, minha profissão. Ah, a Carolina trabalha com restaurante, mas não tem um nome. E aí, como não é uma profissão acadêmica, como não é visto como uma carreira, as pessoas, todo mundo acha que sabe fazer, né? Então, assim, eu tenho cliente que é médico, tatuador, advogado, o que for, que quer abrir um restaurante. Uhum. E são pessoas que geralmente fizeram um grande dinheiro em outra área, e essa pessoa demora para aceitar que tem uma outra expertise envolvida, né? Então, assim, a gente sempre é muito subestimado. Você vai conversar com um arquiteto, você vale menos. Você vai falar com um cara que era CEO não sei do que, você vale menos. Então, a gente tá sempre valendo menos porque todo mundo acha que sabe fazer o que a gente sabe fazer. Porque não é acadêmico. É uma coisa que era do imigrante, tem o boteco da esquina e tal. Entendo. Então eu até falo, gente, tem gente que quebra, não tem o dó. Porque eu falo, achou que era fácil. Tô aqui, tipo, me ferrando pra entender como gerir um negócio desse. E a pessoa simplesmente, tipo, é médica, tem sonho do restaurante e acha que sabe de tudo. Aí você fala, pô, então... E no fundo, o mais difícil talvez seja a gestão de pessoas, né, Carol? No sentido, você vai lidar com as pessoas que estão na cozinha, você vai lidar com as pessoas que estão no salão, no bar, no estacionamento, você vai lidar com o próprio cliente, que é tão difícil quanto todos os outros. Então, é gestão de gente. E aí, todo mundo tem um problema, todo mundo tem... Então, eu acho que a coisa do treinamento, só pra gente, tipo, fechar essa linha, e as falhas, é você ter uma cultura de treinamento onde você tenha investimento pra isso. Do mesmo jeito que você quer anunciar no Instagram, você tem que ter o dinheiro pra fazer o... Sim, é uma constante, né? Sim. endomarketing, né? Sei lá como que o povo quer. O que vocês estão me falando está me fazendo repensar que, assim, até olhando fora do ambiente do salão ali, fora da brigada e outras carreiras, né? Esses dois comportamentos da passividade, que é tirar pedido, né? Na criação tem muito isso. Designer que só tira pedido. Faz isso, faz aquilo, e ele faz isso, faz aquilo. Ele não colabora com nada, não cria nada, né? Ele faz o que o cliente pede. Ou aquele comportamento desleixado, que são os dois que vocês trouxeram, que remeteram diretamente a pessoas desmotivadas. Isso afeta, quando, assim, pelo menos em alto turnover, eu não sei como é, porque normalmente nas carreiras que eu atuo, o turnover não é tão grande quanto é em bares e restaurantes. Aqui, no meu, a galera troca de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano. Pelo que eu já ouvi histórias de bares e restaurantes, troca de 70% ao ano da equipe o tempo todo, né? Chega ao ponto da desmotivação. É que a gente vive uma grande crise de saúde mental e as equipes estão escancarando isso, né? Quanto mais gente você lida, mais você vê que essa é uma grande questão, né? Até você falar geração Z, o que for, você dá uma advertência, é uma crise de ansiedade. A pessoa dá uma crise de pânico, tipo, tá tomando remédio, já tentativa de suicídio. Então, assim, cuidar de gente em qualquer categoria, em qualquer trabalho, tá difícil, porque a gente tá num momento em que a gente tá só fingindo normalidade num cenário caos. Né? Então hoje eu fico muito feliz que eu tô vendo cada vez mais restaurantes e bares e tal que contratam psicólogos. Maneiro. Né? E
tudo bem, todas as categorias têm suas questões, mas é que o mundo corporativo trata a gente como gente desde sempre. Mas a nossa área não, né? Esse é o grande ponto. É uma herança escravocrata. Essa conversa é desconfortável, não tem como ser feita de uma maneira tranquila, mas a nossa área lida direto com a cultura escravocrata constantemente o tempo inteiro. E aí agora, assim, os donos estão vendo que, assim, nossa, não dá mais pra tratar, né? Tá muito difícil de cuidar dessa geração. Falou, nossa, você vê coisas que outras pessoas aceitavam, não aceitam mais? Talvez agora, né, aquele tiozinho de 60 anos que topava ter a caixinha roubada, que topava não ter folga de domingo. Agora vem uma galera aí exigir uns direitos, né? Assim, aí tá ficando muito difícil de ter restaurante. Então, assim, a gente tá passando muito por isso, porque sempre foi visto assim, uma coisa de gente que não estudou, assim, uma coisa de tem que ter graças a Deus que tem um emprego, você não trabalha, você não estudou nada, então você vai ser garçom e tal. E aí, quando esse cenário começa a mudar e tem outras exigências envolvidas, né, assim, os donos estão vendo, opa, e agora? Como que dá viabilidade financeira? Como que eu faço gestão de pessoas? A gente fica vendo essas coisas, o Google vai lá, põe uma sala de jogos, um puffzinho pra, né? E assim, como que eu vou fazer isso na minha realidade? Que sempre trabalhou num cenário em que as pessoas eram resignadas e topavam qualquer coisa, porque, tipo, eu não estudei isso aí. E agora não é mais. Assim, graças a Deus tá mudando. Mas aí também tá tendo que mudar o jeito de fazer negócio. E por isso que lidar com as pessoas tá mais difícil, porque é um outro perfil, né? Eu fico vendo aqui o restaurante tradicionalzão aqui do lado de casa, que o garçom tá lá há 30 anos. Ele me falou quanto ele ganha, eu falo, você tá aqui há 30 anos, você ganha isso, assim. Só que pra ele é isso, a vida dele é essa. É por isso que é a questão da pergunta estão preparados para quem tá preparado, né? Porque acho que isso é uma revolução dolorida e obrigatória que a gente tá passando. Acho que a gente tá numa questão, uma vida, tá nessa coisa mais progressista, né? A gente tá discutindo algumas coisas. Romper com essa cultura escravocrata, que entra várias questões de justiça social e tal, tudo isso. Eu tava em Nova York agora, eu fui pra Nova York só pra pesquisar isso. E aí você tá conversando com um diretor de um grupo de restaurante, que é 1 estrela Michelin, 2 estrelas Michelin, 50 Best e tal. Ele não, porque depois da pandemia, as pessoas não querem mais trabalhar mais de 10 horas, né? Então agora tá difícil, assim, porque então, assim, a gente não sabe a médio e longo prazo como que vai ter viabilidade financeira, porque as pessoas não querem mais trabalhar mais do que 10 horas. Você fala, gente. 10 horas. Então, assim. Você vê? Então, assim, a gente não existe viabilidade financeira em restaurante se não for explorando alguém? Talvez? Aí a discussão, ela vai toda muito para cima do quanto custa um serviço, né? Porque as pessoas, elas querem ser servidas, mas a qual custo? E a grande comparação que todo mundo faz, quando você vai pra Europa, você tá num restaurante na França, é uma pessoa pra atender 40 e todo mundo espera. Aqui no Brasil, a galera tá estralando os dedinhos e... Então a gente vai ter que... tratando a gente que nem cachorro, às vezes. Exato, porque lá, aquela velha história, lá você aceita e aqui não. Mas aqui, a viabilidade financeira dos negócios, se a gente quiser ter uma pessoa mais capacitada pra ganhar um salário mais justo, né, pra conseguir ter... Ou capacitá-la. Não vai dar pra ter um garçom pra cada 3 mesas. Ou então isso vai ter quando você estiver gastando R$1.000 por cabeça, né? Isso é uma discussão também mundial. Tipo, o serviço só com gente que não vai envolver tecnologia, que vai ser, assim, exemplar, vai ser lugar de luxo. Então, eu vou fazer uma observação pra gente amarrar esse assunto e partir pro próximo, senão a gente joga a pauta pra cima e fica só aqui, minhas amigas. É rico. É rico. Esse é o cerne da coisa, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que é importante trazer é essa análise que a Carol falou da característica de escravocrata, quando o senhorzinho que trabalha no mesmo restaurante há 30 anos e ganha pouquíssimo por isso, e que era a opção que ele tinha, porque estudou pouco e acabou caindo nessa profissão. A gente tá vendo uma mudança no padrão de quem está sendo contratado agora, é uma questão geracional, é uma questão de revisão, de necessariamente olhar para esses profissionais com mais justiça, mas ao passo que a gente não está melhorando a educação do nosso povo para que essas pessoas possam decidir por não fazer essa profissão caso elas não queiram. Elas acabam sendo ainda jogadas nesse lugar onde elas são subvalorizadas. Então, cada uma é uma corda sendo puxada, é um cabo de guerra, onde ainda tem muita gente que, infelizmente, não conseguiu estudar o suficiente e acaba caindo numa profissão que não é simples. Atender pessoas durante horas a fio, lidar com o público, lidar com outras pessoas, e são obrigadas a estar nessa situação porque não sabem mais outra coisa a fazer. Enfim, então acho que... É de novo sobre estima, né? Quanto que a gente estima nosso funcionário? E aí eu acho que vai reconectando as outras questões, né? O quanto que, quando eu contrato alguém, o que eu tô procurando? E quando a pessoa tá procurando, o que ela quer também? E foi o que a Carol falou, a pessoa que tá ali, às vezes, no serviço, a grande falha, ela é não saber a importância dela.
conforme as pessoas estão descobrindo, e não é uma importância, oh meu Deus, deu um troféu pra essa pessoa. Não é, cara. É tipo, valores humanos básicos, é dignidade, é tipo, as pessoas serem gentis ali. E aí, ela, entendendo isso, ela vai mudar tudo, né, Lud? Eu também acho. Sair do pensamento colonizado, né? Eu super acho. Eu acho que a gente tá nesse caminho numa geração que talvez ainda tenha mais recursos, porque quem não tem recurso acaba não tendo opção, sabe? Eu acho que a gente ainda tá numa fase de menos opção para pessoas que são mais oprimidas, que são menos favorecidas, que estudaram menos, etc. É muito triste você chamar as pessoas para uma entrevista de emprego e a pessoa falar: não vou poder ir, eu não tenho dinheiro do ônibus. Sim. Aí você fica, tipo, de coração partido, porque você marcou com algumas outras pessoas que não apareceram, também não te avisaram que iam faltar, e, enfim, aí a galera, não vou nesse emprego, não. E a pessoa que não tem nem dinheiro pra isso, e provavelmente ela ia chegar lá mais disposta, como eu vi pessoas, quando a gente tava contratando, não, eu faço qualquer coisa. Não, mas o horário não, eu posso qualquer horário. Ela chega mais disposta a fazer qualquer coisa, até aquilo que ela não deveria fazer. Qualquer coisa. Aí a gente volta para aquele lugar do escravocrata. E aí você tem uma galera que ainda vai aceitar. Por isso que eu acho que ainda demora um pouco para essa mudança acontecer de fato, né? É que quando a gente tá olhando para restaurantes e bares mais, como é que eu vou dizer, num nível mais alto, você tem uma percepção diferenciada de quem tá indo trabalhar nesse lugar também, né? Assim. Então aí a gente fica com a visão meio turva. A gente saiu um programa no começo desse ano pra falar de coquetelaria fina na Rocinha aqui no Rio de Janeiro. Programaço, que é o pessoal do Point Chique. Cara, você desacredita, você fala, o cara teve coragem, são duas pessoas da comunidade que tiveram coragem de abrir um bar de coquetelaria fina na maior comunidade da América Latina. Coragem e vontade, né? E que bonito eles poderem realizar. Tá rolando. É isso. Vamos lá, vamos pra próxima, senão vocês só querem falar disso. Vamos pra próxima, Socorro Man. Calma. Vamos lá, segue. A gente também já falou em alguns programas aqui sobre contar uma história, né? A gente falou com o Mamá Isidoro pra falar sobre o consumo periférico, e ele é um cara do storytelling, né? E etc. Então a gente pode pensar que o atendimento ou o serviço tem uma correlação de storytelling no minuto que o empreendimento quer contar pro cliente alguma coisa nesse atendimento, desde a hora do onboarding até sentar à mesa, o guardanapo tá assim assado, ou o storytelling eu vou te tratar mal mesmo. Tem uma hamburgueria em São Paulo que você chega lá perguntando, tipo... Tem, pra ser maltratado, sim. Você conhece o ponto da casa? Porque a gente não faz outro ponto, então tipo, foda-se você. Então, se tem essa coisa do serviço de contar uma historinha, explica pra gente mais um pouquinho aí. Acho que a Carol podia começar essa. Não, super tem, assim, é uma construção que não é tão óbvia, mas quando a gente entra nas consultorias, a gente sempre chama a equipe de marketing, porque eu preciso de um direcionamento conceitual para desenhar o estilo da operação. Então, assim, se eu vou segurar o copo assim ou assado, se vai ter bandeja ou não vai ter bandeja, qual é o dimensionamento da equipe para aquele atendimento. Quem vai me direcionar é o conceito, a cara, né, a identidade. Porque se eu pegar, o McDonald's tem identidade, o Subway tem identidade, né? Assim, fica mais fácil de entender. Assim como o restaurante dos tiozinhos ali da esquina, que tem 50 anos, tem identidade. E aí é muito difícil quando a gente chega e fala assim, tá, quais são os adjetivos do seu atendimento? E raramente os donos sabem responder isso. Ele fala, não, eu quero um atendimento excelente. Eu falo, não, mas... O drive-thru do McDonald's é excelente também. A barraquinha de cachorro-quente, ela é excelente. Cada um dentro do seu guarda-chuva. Então, sim, o atendimento, ele no não dito, inclusive, ele é uma tradução de uma identidade, que tem que ser colocada com palavras. Massa. Eu tava pensando na questão de conceito e entregar o conceito, né? Que daí tem a ver com tudo vai contar essa história. O ambiente, a decoração, o som, a temperatura, as cores, os uniformes e esse tom de voz que você usa, né? Quer alguma coisa? Olá, boa noite, como vai? Gostaria? Prazer, eu sou Beatriz, vou atendê-los hoje. Às vezes você não quer chegar num boteco e olá, boa noite, como Não. Você não quer isso, entendeu? Então tudo vai contar uma história e aí acho que em alguns casos essa identidade é muito jogada também no atendimento, né? Então eu acredito que super funciona.
Quando você mandou essa pergunta, eu fiquei pensando na Carol, que eu tava vendo uns vídeos no TED também, que além de Carol, Will Guidara, Carol, com a história dele do cachorro-quente. Você que já esteve no Eleven Madison Park. Eu acho que esse é um lugar que você sentiu que tinha essa identidade, porque eu fiquei pensando nisso. Não, tem, acho que essa é a grande diferença. Por isso que o que faz um jantar custar $500 e o boteco custar, às vezes, R$5, os dois são excelentes. É porque você tem ali expectativas alinhadas com o que cada um está se propondo a fazer. O que o Will Guidara quer fazer no Eleven é um negócio que só com muito dinheiro mesmo. Você tem que custa caro, né? Eu falo, quando eu fui no Eleven, eu falei que eu queria harmonizar com tudo, menos com vinho. E tinham 10 pessoas que entendiam de bebida na equipe. Óbvio que isso custa. E conta uma história, né? Vai custar, mas é o que eles estão se propondo, né? Ninguém vai num restaurante já ganhou o melhor do mundo esperando menos do que incrível. Então, sim, acho que tem esse alinhamento. Eu acho que o problema é o caro ou barato, gostei ou não gostei, muitas vezes está no erro de comunicação da marca. E não no que está sendo entregue. Expectativa e realidade, total. Porque a gente sempre faz com cliente, assim, a gente tem vários clientes paralelos. Falo, bom, se tem um cliente que tem um vinho de R$1.000 na carta, eu falo, cara, você tem um vinho de R$1.000 na carta. Isso exige muito mais coisa. Não tem como. E aí você começa do banheiro ao jeito que você entrega a conta, vai estar pareado por você ter um vinho de R$1.000 na carta. Assim como você quer ser uma padoca que o ticket médio vai ser R$50, tá bom. Tipo, a gente pode colocar o botão, você vai apertar, o garçom vem até a sua mesa, ou pode ter um copo de plástico e tal. O problema é quando isso está desalinhado. É. Gente, esse assunto é muito bizarro, cara. Ela fica só assim, eu gosto, tipo, Não, é porque eu tô pensando. eu nem sei, sabe? As engrenagens estão funcionando aqui de um jeito muito bizarro. Eu vou fazer uma mudança na ordem, porque eu acho que uma coisa se conecta com a outra, e a gente iria concluir falando um pouco de conceito de experiência. Só que a gente está falando de construir história ao mesmo tempo de construir experiência, de fazer isso junto, né? Então, para mim, faz muito sentido a gente conectar essa pergunta com a outra, que é assim, vamos falar um pouquinho disso, dessa experiência, já que eu tenho ali um vinho de R$1.000, $1.000 no cardápio, isso exige toda uma experiência condizente a ela. Independente da história, se eu quero contar a história do dono do restaurante, da onde que veio a comida, independente de tudo, já tem tudo isso aí, né? E assim, só que esse termo, ele ficou meio chavão, né? A gente usa muito, só que tudo agora é uma grande experiência, paga pela experiência, tal, mesmo que seja a experiência do Big Mac, né, do McDonald's. E aí, o que vocês pensam sobre isso? E se ele, de fato, é esse fator determinante, porque você está trazendo, Carol, para o ticket médio ser aumentado desse lugar, né? Para aumentar o ticket médio desse lugar. Eu acho que tem negócio que tem que ser só funcional mesmo. A experiência é só matar a fome mesmo, né? Acho que eu ainda até no TED discuto muito isso, a fome física e tal. Mas tem lugar que é somente sobre a fome física. E tudo bem. E tem lugar que é um luxo que não tem nada a ver com a fome física. Eu gastar $500 num jantar não é porque eu tô com fome. Tipo, a última coisa que eu tô indo fazer ali é porque eu tô com fome. Então é você entender quando você tá trabalhando com alimentação e quando você tá trabalhando com entretenimento. Existe o entretenimento gastronômico, o entretenimento etílico e existe a alimentação. Então, até quando começam umas discussões de alimentação, eu tava falando, gente, calma, são dois negócios diferentes. Falar de alimentação como cadeia, país, não sei o que, eu falei, isso é uma coisa. A gente tá trabalhando com entretenimento, que é o mesmo momento que a pessoa poderia estar indo num show, né? Então, acho que cabe você entender qual é o seu negócio. Mas a nossa área, depois do Instagram, gente, o Instagram fez a experiência também, né, essa palavra, virar... Quando eu estava na pizzaria lá do Rio de Janeiro, gente, eu nunca vi uma pizzaria em que a pizza mais vendida é a de chocolate. Somente porque é jogado o chocolate na hora em cima da pizza e todo mundo filma pegando o chocolate e jogando em cima da pizza. É isso. Então, assim, experiência tem várias conotações aí. A Bia segue atônita, a gente não sabe se ela travou. Não, uma pizzaria que a pizza mais vendida é chocolate, porque derrama de cima, realmente, eu não tava esperando por isso, mas a Carol falou um negócio, que é o que eu também acredito, eu coloco a experiência em determinados lugares como entretenimento. Então, por que a pizza é mais vendida? Porque é um entretenimento, o chocolate derramando. Vocês lembram quando começou aquela fonte de chocolate? Tinha em todos os lugares. Né? Porque a gastronomia, atualmente, para além do saciar a fome, ela é também entretenimento, ela é também status, ela é instagramável, ela é um monte de coisa. Dentro da área que eu acho que eu nos últimos anos venho
nesse lugar é mais nichado, né? É um entretenimento muito mais etílico, às vezes, porque a pessoa senta lá, ou ela quer uma cerveja, mas ela não quer qualquer cerveja. Então, tipo, o divertido pra ela é ver quais são as cervejas que tem, de quais estilos, de quantos IBUs. Aquilo pra pessoa, aquilo é divertido. Às vezes vai gente lá no bar, e aí é cliente habitué, então eu falo, lá, chegou mais um nerdola. Aí o cara senta no balcão, aí a gente começa a falar de uísque, porque eu saquei, porque eu não sei o que lá, porque saiu no Iter, porque não sei o que lá. E aí essas pessoas, elas amam estar ali com gente que aquilo é o hobby delas, às vezes. Às vezes não é nem só o bebê. Às vezes, como o hobby das pessoas é visitar restaurantes estrelados pelo mundo. Uhum. É muito mais do que eu só tô comendo. Eu tô me divertindo com aquilo, né? Por que a Ludmilla tem uma geladeira cheia de cerveja atrás dela? É diversão. Totalmente. É engraçado a gente falar de experiência hoje. A primeira vez, mas assim, acho que a primeira vez que eu entendi o conceito de experiência foi, sei lá, uns 5 ou 6 anos atrás, alguém falando que uma cafeteria estava servindo avolate, que era na casca do abacate, servia o café, sei lá, Kikatsu, tá? Aí, naquela hora, não me caiu essa bigorna, mas agora, nesse papo, me caiu a bigorna, que na década de 80, meu pai levava a gente pra almoçar, pra jantar, na churrascaria, onde fosse, tá. Aí, no final, tinha um cafezinho com contrô. E a graça era o cara... A gente fez isso no Lepos quando eu fui. A graça era o cara servir o contrô, o garçom levava aquilo numa altura bizarra pra cair naquele copinho pequeno, e eu ficava achando aquilo incrível. Entendeu? Então, de alguma maneira, era uma experiência que a gente estava vivendo ali. Era uma... Gente, por favor, vocês podem ir no Lepos, o André, um beijo pro André, meu garçom maravilhoso. A gente tem cliente que até hoje pede isso. Clientes como Ludmilla, que quando foi lá pediu. E ele fez. O bar inteiro pra ver aquilo. Todo mundo quer o show. Mas é demais isso, eu acho. E aí tem esse lugar que você está falando, Lud, que a experiência, ela está muito no olhar do observador, de quem está vivendo aquilo. Uhum. Por exemplo, a gente gravou um programa com o Preá, um boteco do Surra com o Preá, e o Preá falou, cara, minha experiência hoje em dia é ir para boteco, pé sujo, ficar quieto, sem conversar com ninguém, tomando a minha cerveja. Mas, gente, o Pra é um poeta, né? Ele olha a cena, como você falou, né? Uhum. Acabou. Ele tá ali sorvendo um ambiente calado, quieto. É de uma humanidade isso. Isso é a experiência dele. Então, assim, não dá nem muito para definir também padrão de qualidade para experiências. Não. Nunca. Ela tem que estar ligada ao posicionamento, né? O que eu quero com esse restaurante? O que eu quero com esse bar? É muito objetivo, né? Sim. Porque senão é elitista, né? No final das contas, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu ouvi a Carol, não sei se é um podcast que você fez. Você falou alguma coisa também sobre isso. E eu acho que é... do beba menos, beba melhor. Ai, Jesus! Eu tava no metrô ouvindo, imagina eu com essa cara no metrô. Não, eu fiquei lá refletindo, né? Mas porque senão o discurso se torna chato. Sim. Entretenimento é entretenimento, a gente tá falando de gentileza, a gente tá falando de pessoas, em momento nenhum, por exemplo, a gente tá aqui falando de marca, o quanto custa, né? Uhum. Exato. Não, mas o exemplo que eu comecei dando, o entretenimento pode não ser gentileza, pode ser grosseria. Tem uma hamburgueria em São Paulo que é isso, ó. Você sabe o ponto da casa? Eu quero uma mesa pra 5. Você sabe o ponto da casa? Sei. Não, porque a gente não muda o ponto. Tá bom, queridão. Obrigada. Gente, não tem aquele bar também lá na Holanda ou na Bélgica do casal? Que não deixa as pessoas entrarem, né? Depende do verbo que você falar. Se é degustar ou se é beber. Exatamente. Tem um, acho que na Liberdade, que todas as atendentes são tipo bonecas. Bem aquela fetiche bizarro japonês. Caramba. Tem gosto pra tudo. E aí fala com você com voz de criança. Tem um boteco clássico, eu já falei dele aqui no Surra, que é um boteco clássico do Rio de Janeiro, do lado do edifício sede da Petrobras, que é o Bar do Gaúcho, que quem conhece vai para ver os outros sendo maltratados pelo gaúcho. Que o gaúcho grita com as pessoas, tá esquecendo a cerveja aqui, porra, vai esquentar, não vou devolver, não vou aceitar, não sei o que, ele vai dando esporro, a galera vai pedir música para ele botar música, ele fala, não, vai ouvir o que eu quero, eu tô trabalhando, eu tô ouvindo. Mas isso poderia ser só confundido com o comportamento do carioca, porém, o cara é gaúcho, então tira a culpa do carioca. Exatamente. Ai. Então, eu acho que depois dessa fase da gente passar pela experiência do consumidor, os erros no atendimento, o storytelling, tal, e a gente já falou um pouquinho sobre isso,
qual é o desafio do recrutamento, sabe? Que eu acho que tem o desafio do corte social, que a gente falou brevemente aqui, que eu acho que ele é importantíssimo. Mas tem também a questão de quais habilidades são necessárias para, sei lá, atendimento em bar e restaurante, quais são possíveis serem ensinadas ou treinadas após a contratação. Às vezes a pessoa chega aí Cru. sem experiência, mas pode ser treinada ao longo do caminho. Vamos começar aí, eu acho que Bia, que acabou de passar por... Acabou não, passou por essa aí. E aí, contratando, Bia tá aí no dia a dia, vendo os buracos da equipe. Toda hora. O difícil é que tem gente que devia estar na TV, né? Não no balcão. Porque a pessoa... Você chega, daí a pessoa... Não, imagina, eu faço isso, faço aquilo. Blá, blá, blá. Super animada e tal. Você fala, meu, caralho, é você, tipo... Aí você trabalha um tempo com a pessoa e ela não tá entregando aquilo, né? Aham. A gente vai desanimando no meio do caminho, às vezes. Ou a gente... finge que a gente tá disposto, enfim. E, na verdade, acho que a grande dificuldade é o próprio recrutamento hoje em dia, sabe? A gente tem uma equipe hoje lá no bar, especificamente no Lepos, né? Onde talvez 85% das pessoas estão lá desde o começo. Tá. Muito legal, parabéns. E eu acho também que é isso, é um ramo tão difícil que as pessoas que são boas, em geral, estão contratadas. E aí é aquela coisa, eu vou lá no bar do outro e falar, viu? Pss. E acontece porque eu acho que faz parte do mercado, né? A gente não tirou ninguém de lugar nenhum, mas é uma coisa que acontece. As pessoas vão sondando umas às outras, porque simplesmente você colocar lá na Cato ou não sei aonde, vai chover 60 currículos, você vai ter que selecionar, as pessoas vão ter que ir, às vezes elas não vão, elas vão ter que se enquadrar, elas vão ter que gostar do salário, do horário, da localização, da própria equipe, né? Eu lembro quando eu fui trabalhar no Mestiço, de garçonete em São Paulo, era tipo 2002, 2003. E aí eu fui na entrevista, e aí me chamaram para um teste, eu fiz os testes, enfim, um dia não fui, aí depois eu voltei. E eu descobri que esse tempo do teste, o dia você não vai, que eles perguntam para a equipe, e aí, vocês gostaram? Tipo, essa pessoa vai dar certo entre vocês? Porque às vezes você gostou, mas todo mundo odiou, só você gostou. Eu faço isso. Hoje, quando eu contrato para minha equipe, quem seleciona não sou eu. Eu separo 3 pessoas. Você pré-seleciona, né? Eu faço uma pré-seleção de 3 pessoas, entrego para a equipe avaliar. Aí eles fazem um bate-papo ali, dura 1h30, meia hora cada pessoa, né? 1h30 ali mais ou menos no total. E no final eles falam, a gente quer trabalhar com essa pessoa aqui, ela vai ser legal. É muito BBB. Mexeu muito. Eu tô com, assim, turnover 0 há 3 anos. Nossa! Porque eles têm um compromisso com eles. Nós te selecionamos, você me selecionou. Sim. Uma série de coisas acontece a partir disso. É muito legal. Muito legal. O bom é que o que a gente falou no começo, nessa mudança, hoje eu vejo também que o recrutamento é sobre a empresa conquistar a equipe, né? Antes Total. era isso. Antes era assim, você tem que dar graças a Deus você arranjou um emprego. Agora é assim, agora eu vou escolher. Qual é a sua escala, né? Então, assim, a gente tem hoje muitos restaurantes fazendo escala 5-2, né? Trabalha 5 dias, folga 2. Isso é uma conquista. Se não tiver dobra, né? Se não for trabalhar almoço e jantar no mesmo dia, é um a mais. O que tem de benefício e tal. Mas escala hoje, assim, quem divulga uma escala 6-1 dobrando, ninguém quer trabalhar para você. Ninguém. Então, de certa forma, está sendo bom que está forçando os negócios a reverem seus atrativos de vaga, né? Então, o recrutamento também está muito em cima disso, assim, principalmente em escala. As pessoas querem qualidade de vida, né? A pandemia veio isso só para fazer isso acontecer de vez, né? Porque ter um dia de folga por semana é um negócio que, sim, se tiver filho, sei lá, ou você dorme, descansa, ou você se diverte. Não dá, tipo, um dia por semana não dá. Não dá, né? Então, hoje quem coloca 5-2, então, assim, uma vez no mês tem uma folga tripla, que a pessoa consegue dar uma viajada, alguma coisa assim. Então, isso que tem sido muito chave em recrutamento também. Flexibilidade, sabe? É a palavra-chave. Acho que dá pra as pessoas conversarem o que um quer. Mas eu não sei o quê. Não. A gente pode ver, faz uma escala diferente. Se a gente não for flexível, o funcionário também não vai ser. Mas a Lud também emendou numa pergunta aí que eu gostei, que eu acho que vale, que assim, quais são tanto as habilidades que são procuradas, quanto tem a flexibilidade do diálogo, né? Mas quais são as habilidades que são procuradas nessas pessoas, quanto o que pode ser treinado neles. Pode pegar essas pessoas na base 0 e falar, isso aqui eu te ensino. Isso aqui você aprende no dia a dia. A parte técnica ensina, né? Que é uma teoria
famosa aí do Danny Meyer, que é um dos papas da hospitalidade, que ele tem essa teoria do 51-49, né? Que é tipo 51% seria comportamental, 49% seria técnico, que a gente sempre Muito legal. a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Aham. Comportamental nem sempre você ensina. E ainda mais falando de pessoas, né? A hospitalidade é relacionamento. Você pode vender gasolina, ou você pode vender roupa ou comida, é relacionamento. E aí é o comportamental, ou então que seja comportamental lidando com a equipe, né? Então, por isso que é difícil, por isso que a gente vê gente trabalhando mais com psicólogo. A parte técnica, gente, em uma semana eu faço uma pessoa virar garçom, não tem problema. Tipo, isso é fácil. Agora, o resto ali... A questão do bom temperamento, né? Tem que ser uma pessoa de bom temperamento, até porque vai lidar com a equipe, vai lidar com o cliente, os diferentes tipos de clientes. E acho que pra mim, nesse ramo, uma pessoa gentil, ela sempre vai ter muitos pontos, assim, porque ela vai ser gentil com o time, ela vai ser gentil com os clientes, é um negócio que a gente... Sei lá, quando eu olho uma pessoa, a gente sabe, a pessoa, não, ela já tá ali, qualquer coisa que acontece na entrevista, você já consegue dar uma sacadinha, você fala, putz, olha essa pessoa. Eu acho que pra hospitalidade a gentileza é essencial, mas quanto que a gente ensina de gentileza, talvez só pelo próprio exemplo, né? Então... E mesmo assim nadando contra, porque vem muito de escola, de família, sabe, da história dessa pessoa, ela traz se ela é gentil ou não, né? É. E aí, se você tiver que ensinar a gentileza, você tá nadando contra. Toda uma história de educação aí. Você compõe várias habilidades, você tem várias posições, vamos dizer assim, né? Então, você precisa ter uma pessoa ágil, a outra pessoa vendedora, a outra pessoa mais paciente na porta, o que anda mais rápido como boqueta. Tipo, você vai fazendo uma composição de características também, né? Então, não precisa ser todo mundo gentil também, necessariamente. Total. Porque aí você cria uma equipe Vão ter mais uns mal forte. educados. Você tem precisa gente que ter um quer- cara, porque vai ter um cliente filha da mãe que precisa levar uma cutucada na costela. E também, Chama. alguém sabe se impor melhor. Gente, quem faz porta e espera é um nível de paciência que, assim, uma pessoa que faz espera num restaurante de shopping no sábado, essa pessoa tem lugar no céu. Assim. Ó, eu tenho Buda. lugar no céu, tá? Eu fui hostess. Imagina 2 horas de espera no Mestiço, assim, lotado de celebridade, ator, atriz, gente famosa, a galera toda na espera. Sim, mas você sabe quem eu sou? Eu sei você e todo elenco da novela das 9 que tá aqui. É muito difícil fazer Vamos espera. fazer um esquete todo mundo? Vamos aproveitar pra brincar, Mas então? vou falar, ó, se o garçom da espera for bom, você tá ali, você tá feliz, entendeu? Um bom garçom de espera é tudo na vida de uma pessoa. Total. E aí a gente já emenda, infelizmente, para nossa última pergunta, para quem Já? não é mecenas. Porque mecenas continua a ouvir esse papo aqui maravilhoso. Acho E aí, com tudo que a gente tá falando, vamos falar de treinamento, né? Aquela perguntinha que é super subjetiva, né? Custa caro formar uma boa equipe? E outra, né? Como funciona o treinamento de uma brigada de bar, de restaurante, hotel e etc? É muito diferente uma coisa da outra? Eu acho que é barato treinar a equipe. Cara, é você ter uma equipe mal treinada. Nossa. Tá. Guarde Ia essas tá asas. atacando verdade. Ah, aqui, ó, eu dou uma sacada aí, ó, e a Carol vem e corta. Eu acho que tem um jogo, você pensar por faturamento, não é? E de salário, claro, um gestor, se você quiser fazer isso internamente. A gente tem gerência de 3 a 25 mil. Depende do quanto você quer resolver um BO. Aí a gente fala, nossa, o gerente ganha 25 mil? Eu falo, bom, se eu faturar 2 e eu, como dona, não precisa pisar no lugar, ele vale 25 mil, tá ótimo. Né? Agora, se eu faturar 100 e ele só vai abrir e fechar a loja pra mim porque é uma pessoa de confiança, pode ganhar, vai, sei lá, 5. Então, depende, tudo depende, né? A gente sempre fala, os salários, o que vai acontecer com as suas lideranças é uma subtração ali do que vai sobrar da sociedade. Quanto menos a sociedade entrega, mais parruda tem que ser a minha gestão interna, ali, minhas lideranças, isso vai custar. Agora, se você quiser ter sossego como dono, custa. Se você, como dono, quiser também ser operacional e cuidar dos BOs todos, você pode ter uma liderança mais júnior, né? Então, E aí, a coisa do treinamento, se eu, como gestora, tenho as ferramentas, eu vou diluir isso ao longo da minha cultura operacional e vou eu mesma fazendo. Agora, se às vezes o cara, ele faz a gestão, ele é da liderança, mas ele daí não sobra tempo para ele treinar, aí ele vai ter que trazer isso de fora. Então, eu acho que é um quebra-cabeça, né?
Quando eu pensei nessa pergunta, tinha um pouco não só de quanto custa o valor nominal, do tipo assim, vou contratar a Bia Morim para treinar a minha equipe, eu vou contratar aos cuidados para treinar a minha equipe para abrir ou para corrigir um problema lá. Não tô pensando nesse boleto. Pode fazer Pix também. Ok, não estou pensando nesse Pix. Eu estou pensando você foi lá, teoricamente fez o caminho correto de treinar a equipe, a pessoa prova comida, prova bebida, ela sabe do que ela tá falando. Beleza. Mas aí, talvez você não tenha feito o caminho completo de como você retém esse funcionário. Ou seja, você treinou uma pessoa e ela não ficou com você. Essa história vocês estão falando muito do turnover, né? Do tipo, o cara meteu o pé, o cara foi fisgado por outra. E aí você tem que retreinar, que é a história que a Bia falou. Eu tenho 85% da casa tá comigo até agora. Mas a gente sabe que essa rotatividade, a gente ouviu isso aqui falando com a Júlia Fraga, do Tanque e do Âmbar. Ela falou, a gente tinha uma equipe muito redonda no Âmbar, chegou a pandemia, desfez a equipe completamente, e aí depois a gente teve que começar todo um processo novamente. Eu tive recente no Âmbar e fui super bem atendida, as pessoas sabiam falar sobre a cerveja, blá, blá, blá. Então, assim, o retreinar, que é a praga do retrabalho, isso é que eu acho que deve custar mais caro de uma maneira geral, eu imagino. Tem que colocar uma verba constante, porque sempre vai ter, e que seja o treinamento que for, né? Então, assim, gostem sua verba de marketing, tem que ter. Acho que a Bia falou isso também aqui hoje, né? Assim, o ideal é que você pense isso, né? E, claro, grupos maiores fica muito mais fácil, né? Companhia Internacional de Comércio, agora a XP, aí o povo da XP tem, 40 restaurantes. Você consegue contratar um treinador. Essa vaga existe, assim, a gente tem essa procura. Recentemente alguém procurou. Você contrata uma pessoa só para treinar. E ela fica dentro, ela é da equipe, ela tá lá pra treinar, tipo, pá. As cervejarias têm hoje, né, o setor de cultura. Você tá falando, calma, Bia, calma. As cervejarias... As big beers. Isso, eu tô falando das grandes, mas um grupo, como a Carol tá falando, é quem tem essa vaga. Essa pessoa, ela fica ali de um em um e vai renovando e não sei o quê. Isso é uma forma de vender, inclusive, nas cervejarias. O quê? O time de cultura, o time de treinamento, ele tá treinando o vendedor que vai pros bares e etc e tal, não sei o quê. Eu, inclusive, ouvi da Heineken, uma galera tipo, sommelier, não sou vendedora. Eu vou no bar, apresento as cervejas e aí se o dono se interessar, aí eu mando o vendedor. Eu falei, mas isso é o time do on-trade, né? Então, assim, de novo, quem tá treinando, quem tá vendendo, quem tá atuando com o cliente e tudo mais, não tem fim, não. E não tem que ter fim, não. Porque também se a pessoa tá parada no tempo, as gerações estão passando, daí você tá atendendo errado. Sim. É tão interessante, é tão gostoso olhar a operação de um bar, né, de um restaurante que seja, que são parecidos, e aí você olha, tipo, você tem aquele Minority Report, né, que você joga tudo ali, tem trocentas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você tiver uma pessoa, se tiver uma empresa, se você for pequeno no caso, e puder ter essas reciclagens, os chacoalhões, né, cai as frutas podres, renova as folhas, é muito legal. Então, assim, eu acho que é um investimento que fica barato. Olha teu faturamento, vê quanto é que você pode tirar. Então faz de 3 em 3 meses, então faz de 6 em 6 meses, mas... E não só puxando a sardinha pro meu lado, mas porque é pela realidade que a gente vive, eu acho que independente também de ter uma equipe redonda, consultoria é um negócio bom porque a gente não tem envolvimento emocional. Então, de tempos em tempos, é alguém que não tem envolvimento emocional nenhum com o seu negócio. Isento, né? E eu posso falar coisas pro dono que pode ser quem for dentro não pode falar. Eu falo pro dono coisas sobre comportamentos dele que interferem na cultura da empresa que ninguém abaixo dele vai virar pra ele falar. Então, quando a gente entra, às vezes tem as lideranças, gerente, fica meio ressabiado e tal, até que eles entendem que no final a gente é uma bela ferramenta da equipe pra chegar pros donos e falar verdades que eles não podem falar. Vai e volta, né? Essa é a grande vantagem de consultoria, né? Porque, como a gente fala, o segredo da hospitalidade é a cultura organizacional e, invariavelmente, ela é sobre donos. Invariavelmente, gente. Pode colocar 20 clientes um do lado do outro. A característica do atendimento vem do dono. Tem hora que você tem que falar. Então, às vezes, assim, o problema não é a equipe, o problema é o dono. E como que você faz isso, né? Então, consultoria tanto pode falar, como também no meu caso, é o que me faz negar clientes. Quando eu vejo que o dono não tem isso, não adianta eu pegar o cliente. Porque eu vou nadar e o dono vai continuar remando com uma outra coisa que é dele, é da intenção dele.
Então a gente não pega cliente em que eu não acredito na intenção do dono. É engraçado, às vezes o pessoal chama para dar consultoria e a gerência e a liderança não participa. É como se você fosse babá das crianças e os pais vão sair para beber. Só Então, fala com a base ali, né? E não resolve nada. porque quem vai cobrar, quem vai dar o exemplo, quem vai mostrar que aquilo é um valor da empresa e não da consultoria, né? Então, gente, na equipe de vocês já tinha que incluir uma terapeuta. Mas a gente é muito, menina. Não, mas aí é uma terapeuta que tá... Ó, a terapeuta, ela tá par e passo com a Carol, mas aí ela é terapeuta. Você pegou um cliente desse e fala assim, não dá pra pegar esse cara, é terapeuta. Peraí que eu vou lá conversar pra saber se não dá mesmo. A gente manda a pessoa fazer terapia às vezes. Fala, ó, vamos lá, vai fazer uma terapia. Mas a gente acaba virando, assim, no mínimo coach, do jeito bom da coisa, né? Eu acho que beijo, Ted Laço. Saudades. maravilhoso. Eu acho que agora a gente chegou, a gente amadureceu esse assunto para poder voltar pro começo, com todo respeito, para falar sobre o cliente tem sempre razão. A Bia botou uma provocação perigosa no primeiro minuto de programa e eu acho que agora a gente pode embrulhar esse presente. O que você acha, Bia? Então o cliente no Brasil tá preparado pra gente preparado? O cliente tá pronto para não ter razão? Ser tratado de igual para igual. E tem duas vertentes, né? Tem a vertente de serviço como ato, então o cliente está preparado para esse serviço caprichado, e o cliente está preparado para I'm your serve, not your servant, ou seja, eu tô te servindo, mas eu não sou seu servo, né? Tipo, o cliente está preparado para isso, então acho que é uma discussão muito legal de se ter. Sensacional, é verdade. Mais explodidas de cabeça com essas mulheres, meus amigos. Ainda mais trazendo essa visão dessa cultura escravocrata, né, que a gente tem de realmente olhar de cima, julgar, né, se colocar numa posição superior porque estava sendo servido. Aí não está preparado. Os próprios donos, né, que tem a mentalidade de quem trabalha, né, de entender que tem uma carreira ali também, entregar um profissionalismo. Tem a mentalidade do cliente, que é uma estrutura da nossa sociedade. E tem a mentalidade do dono, que também tem que entender que essas pessoas que representam a marca dele, né, valem muito mais do que isso e não podem se incomodar com o crescimento, né? Que a gente vê, às vezes, tem dono que se incomoda quando a equipe começa a ganhar muito. Fala, nossa, mas eles estão ganhando muito. Aí vai lá e muda o estilo do contrato. Não, mas tá ganhando muito, né? Então, assim, você tem 3 frentes aí para melhorar. E acho que também tem isso, tem essa conta da equipe, né? Você quer ser tratado diferente, então entrega seu trabalho minimamente ali também, né? Então, aí fica para outro podcast também esse lado. Aí a gente chama alguém de geração Z, que daí vai ser mais... Isso. Olha, Carol, eu vou te mandar, e posso mandar para a Bia se ela quiser também. Eu baixei, ainda não li todo, um e-book sobre como as gerações e suas formas de aprender. Pode mandar. Legal, gosto. Uma maneira de aprender. Eu baixei esse book, estava folheando ele, ainda não li todo não, porque na minha equipe tem gente Z e daqui a pouco vai ter gente alfa. Tem gente que nasceu depois que eu casei, gente. Tá muito errado isso. A pessoa é mais jovem do que meu casamento. Você já tá trabalhando, como assim? Exatamente. Carol, Bia, muito obrigado por mais esse programa maravilhoso, por essa conversa deliciosa com vocês, como sempre. Obrigado demais, viu? Imagina, a gente que agradece a oportunidade de ir colocando esses tijolinhos aí nessa grande cultura da restauração brasileira. Obrigada. Obrigada, saudades. Eu acho que um papo bom é sempre muito inspirador, né? E tem muita gente bacana nesse ramo pra gente se inspirar. O meu agradecimento a ambas, sou fã das duas, declarada, tiete, jogo confete mesmo, estico o tapete vermelho. Mas eu acho que o mais legal foi ter conseguido trazer vocês aqui, falar sobre isso, sem necessariamente falar sobre cerveja ou cervejaria, porque a gente está falando de uma amplitude. Então, o cervejeiro, a cervejeira que ouvir esse papo, que tiver abrir um pub, um tap room, um bar, um PDV, identificar os comportamentos, já sabe qual o caminho procurar. A gente não precisa ficar apontando erro. É o reforço positivo que a gente está fazendo aqui, né, meus amigos? Então, muito obrigada mais uma vez por vocês maravilhosas. Foi um prazer tremendo tê-las aqui. Prazer é nosso, sempre recíproca, admiração também. Parabéns, gente. A paciência de vocês é isso. Eu acho maravilhoso. Esse mundo da internet. Qualquer pessoa que tá ali, ó, com afinco nisso, eu admiro. Eu falo, nossa, vocês estão de parabéns, gente. Ainda bem que tem gente que tem esse fôlego. Muito obrigada. Obrigado.
E vamos encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana. Hoje eu quero agradecer ao Henrique Gonçalves, ao João Carlos Esposito, ao Marcelo Tarifa, Sérgio Goldar, ao Mir Castro e o Stanislau Duda. Obrigado, gente. É isso. E até semana que vem. E até semana que vem. Se você gostou deste episódio, considere ouvir também Recrutamento, Treinamento e Profissões na Cerveja. Papo com Rosária Pacheco e Lucas Niemeyer no episódio 191. Este podcast foi editado por Play Áudios.